7 até o verso de número 10. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele reina para sempre. Amém? Glórias a Deus. Gênesis capítulo de número 3, verso de número 7, verso de número 8, 9 e verso de número 10, para a meditação da igreja do Senhor nesta noite. Todos que encontraram, diga amém. Amém. Você que não encontrou, Escola Bíblica Dominical é o primeiro livro da Bíblia. Terceiro capítulo. Aleluias. Glórias a Deus. Leiamos o texto que diz assim, verso de número 7. Então, foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua palavra, a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. Aleluias. Tome o teu assento e vamos, nessa noite, apreciar a palavra do Senhor Jesus. Eu quero falar nessa noite, subordinado a um tema, o Deus que procura o pecador. O Deus que está à procura daquele que transgrediu a sua lei. Um Deus que não abre mão de um pecador. De um Deus que está prazeroso em encontrar com um homem pecador. Um Deus que ele move céus e terra para encontrar com o homem transgressor. Um Deus que está à procura do homem, está à procura da mulher, está à procura daquele jovem. Um Deus que ele está olhando para o pecador e dizendo: eu vou ter um encontro com você. Você pode até estar tentando se esconder, mas eu vou me encontrar contigo. Eu vou te achar. Não tem como se esconder deste Deus. Nós encontramos aqui, no primeiro capítulo, Deus criando todas as coisas. E no sexto dia, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Capítulo 1, verso de número 28. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que move sobre a terra. Verso 29, disse Deus: eis que vos tenho dado toda erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que há fruto de árvore que dá semente, servosão para mantimento. Deus, ele entrega tudo nas mãos do homem. Deus estabelece o planeta Terra, Deus estabelece tudo e coloca na mão da criatura, dando a ele poder, dando a ele autoridade, dando a ele domínio e dizendo para ele: você vai sujeitar todas essas coisas, está entregue nas tuas mãos. O homem está dominando, o homem está colocando nome nos animais, o homem está sujeitando a terra, o homem está no controle, porque Deus deu o controle para ele. Porém, nós encontramos no capítulo 3 que nós lemos, que algo aconteceu, algo estava acontecendo no capítulo de número 3. Deus, ele entrega tudo nas mãos do homem e coloca apenas uma advertência para o homem. Deus diz o quê? Deus fala para o homem: não toca, não come
da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim. Não toca naquilo. Deus coloca um limite para o homem. Assim acontece conosco nos dias atuais. Deus coloca um limite para mim e para você. Ele diz para o homem, ele diz para a mulher, ele diz para o seu povo: você precisa se separar. Você é propriedade minha, peculiar minha. Você é um jardim que eu plantei. Você precisa se separar das coisas deste mundo. Você precisa se distanciar das coisas deste mundo. Você não pode se envolver, se embaraçar com as coisas deste mundo. Deus está falando isso para a igreja na face da terra. A minha igreja, ela é santa. A minha igreja, ela é pura. A minha igreja precisa estar adornada. A minha igreja não pode se embaraçar com as coisas deste mundo. Porque a palavra do Senhor nos diz que aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então Deus, da mesma forma que falou para Adão, que falou para o homem no jardim do Éden, estabelecendo para ele, colocando uma advertência, um limite para Adão, dizendo: não toca, não come, não chegue perto sequer. Deus faz conosco hoje. Ele chega para os adolescentes, ele chega para mim, para você. O pecado de tão de perto que nos rodeia, diz o apóstolo Paulo, ele está tão perto, diz o cantor Thales Roberto. Ele diz que o pecado ele vem todo dia se apresenta diante do homem, dizendo: olha, vem comigo, é só um pouco, olha para mim. E então o pecado está ao derredor. A palavra do Senhor nos diz que é o adversário, o nosso adversário, Satanás. Ele está ao derredor, diz as Escrituras, buscando um vacilo, buscando apenas uma brecha, buscando apenas um pequeno deslize do homem para ele atacar, para ele nos fazer pecador, para ele nos fazer transgressor, para ele fazer o homem cair na presença de Deus, para que ele possa se apresentar diante de Deus e dizer: está vendo? Ele caiu. Está vendo? Ele pecou. Está vendo? Ele adulterou. Está vendo? Ele novamente cometeu o que ele sempre faz. Porém, Deus é um Deus que ainda tem a sua misericórdia. Deus é Deus que ainda está olhando para o homem dizendo: eu não abro mão de ti. Basta você me buscar. Basta você se apresentar diante de mim. Basta você se apresentar e confessar os seus pecados e não se esconder. Tem esperança para você. Deus, um Deus que mesmo o homem transgredindo, Deus abre uma janela, abre uma porta para salvar a humanidade. Um Deus que não abre mão. A palavra do Senhor nos diz que Deus não criou o inferno para o homem. Deus criou o inferno para Satanás e aqueles anjos caídos que se rebelaram junto com ele. Deus não criou o inferno para o homem. O homem vai para o inferno por causa da desobediência e por causa do pecado. Mas Deus não criou o inferno para o homem. Deus criou o céu para você. Olha para o teu irmão e diga para ele: Deus criou o céu para você. Deus criou ruas de ouro para você. Deus criou o melhor desta terra para você. Aleluia. Mas para isso eu preciso me distanciar de coisas. Eu preciso manter-me separado de muitas coisas. Para que eu possa agradar a Deus, eu preciso abrir mão até mesmo dos meus projetos e dos meus sonhos. E aí dói. E aí é difícil. Porém, Deus é Deus que está olhando para mim, para você, dizendo: eu não quero frustrar os teus planos. Eu não quero frustrar os teus projetos. Eu só quero que você abra mão. Para mim verdadeiramente saber que você está entendendo que eu estou no controle de todas as coisas.
Porque quando eu me rendo a Ele, quando eu abro mão do meu projeto, do meu sonho, se depara com os projetos de Deus, e eu sei que os pensamentos do Senhor são maiores do que os meus, são melhores do que os meus, Ele tem o caminho perfeito para mim, eu vou me render aos projetos de Deus, sabendo que Ele vai cumprir os meus projetos amanhã, porque eu estou abrindo mão deles hoje. Quando eu abro mão do meu projeto hoje, eu recebo ele amanhã. E de uma forma gloriosa que Deus dá. A Bíblia nos diz, escuta isso, que o homem está no domínio. Tudo está muito bom. A palavra do Senhor nos fala que Deus se apresentava, Deus descia do alto céu, ia para o local aonde ele havia criado, o jardim do Éden, aonde estava a criatura, o homem criado por ele, a sua imagem e semelhança. Deus se apresentava ao homem dioturnamente. Deus ia ali falar com o homem, o Criador falando com a criatura. Era algo, um diálogo maravilhoso de Deus para com o homem. Eu quero que você comece a pensar, a imaginar. Imagine o Criador do universo, aleluias, vindo falar com Adão, vindo falar com a sua criatura, que ele mesmo criou, que ele soprou o fôlego de vida. Eu vejo Deus chegando ali dizendo: meu amigo Adão, o que você fez hoje? Como que estão as coisas, Adão? E Adão e Eva, eles estão ali, aquele casal que Deus levantou, que Deus estabeleceu para cuidar do jardim, estão dialogando com Deus, estão conversando com Deus, estão tendo um relacionamento com Deus, intimidade, amigo, porque a presença de Deus estava ali no jardim do Éden. O homem, Deus vinha e a presença de Deus envolvia o homem. O homem não se escondia da presença de Deus. O homem não precisava correr da presença de Deus. Pelo contrário, o homem esperava a presença de Deus. Eu quero que você imagine isso comigo. O homem, Adão, estava ali aguardando a presença do soberano. Talvez era Adão que até mesmo dizia: Senhor, o Senhor já está chegando, está vindo. E Deus chegando e falando com ele: Adão, cheguei, como é que está? Vamos sentar, vamos conversar. E Deus dialogando com o homem. Deus é Deus de diálogo. Deus não é um Deus monólogo. Deus é um Deus que ele cria diálogo com a pessoa. Porque a falta de diálogo leva o homem a si mesmo se oprimir. Quando o homem se esconde, ou quando o homem se distancia, quando o homem procura viver só, ele se auto-oprime. Mas quando se há um diálogo, quando se há uma abertura para se conversar, porque Deus é Deus de diálogo, você vai encontrar Deus procurando Adão, e você vai procurar Deus, você vai encontrar Deus procurando homens, profetas nas Escrituras. Em todo momento Deus procurando o homem para usar, procurando o homem para conversar, procurando o homem para falar com ele. Então o diálogo, ele é fundamental. Porém, o que acontece? Essa comunhão que havia entre Deus e o homem, essa amizade que havia entre Deus e Adão, esse relacionamento tão lindo, foi invejado por alguém, foi cobiçado por alguém, alguém que não queria ver a alegria do Adão, alguém que não queria ver a felicidade de Adão, alguém que estava por perto, rodeando, alguém que estava observando, alguém que estava com os olhos atentos. No Evangelho João, no Apocalipse, diz que nós devemos
cuidar, guardar da nossa coroa para que ninguém nos rouba. Este ninguém é Satanás, que está com inveja da presença de Deus na tua vida. Esse ninguém é Satanás, que está olhando para você e vendo a sua comunhão com Deus. Não está satisfeito. Ele está vendo tua comunhão com o teu irmão. Ele não está satisfeito, porque ele é invejoso. O inimigo, ele está olhando a tua comunhão, a tua adoração neste culto, a tua adoração, o seu disponibilizar de estar nos cultos, nas orações, na escola dominical. Tudo isso leva a inveja diante dele. Faz ele olhar para o homem e dizer: por que ele pode e eu não posso? Porque ele tem a misericórdia de Deus e eu não tenho. O adversário, ele está ao derredor, ele estava observando o homem. Ele estava no jardim, ele estava olhando e vendo a comunhão de Deus para com o homem. Olha para o teu irmão e diga para ele: a tua comunhão, ela incomoda o inferno. A tua comunhão com Deus, com teu irmão, com a palavra, incomoda o inferno. O inferno fica incomodado de ver um cristão com vida de oração, um cristão que jejua, um cristão que busca a presença do Senhor, um cristão que ele se desvia do mal, um cristão que dá a volta, não se embaraça com as coisas deste mundo. Isso faz o inferno ficar louco. E a palavra do Senhor nos diz que essa comunhão foi quebrada. Essa aliança foi quebrada. Por causa de quê? Por causa de uma falta de vigilância, por falta de um cuidado. Foi quebrado porque faltou obediência à palavra de Deus. Se Deus disse: não come. Se Deus disse: não toque. Se Deus disse: não chegue perto. Se Deus disse para você: não vá lá, não passe lá, não se envolva com isso, Deus disse que não. Olha para o teu irmão e diz: não é não. Pecado é pecado. Se ele disse que não, é não. E algo aconteceu. Algo no capítulo 3 aconteceu. No verso 1 diz que a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. Deus não disse isso. Era mentira da serpente. Deus disse: podeis comer de toda árvore que há no jardim, de menos na árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim. Porém, ela é astuta. É por isso que a tua vitória, ela vem no mundo espiritual. Precisa ter o discernimento. Precisa entender que o nosso adversário, porque ele não é adversário de Deus, porque Deus não tem adversário, aleluia, diga glórias a Deus por isso, porque Ele é soberano, Ele é eterno, Ele não tem adversário. O adversário, ele é nosso adversário. Mas a palavra do Senhor nos diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então nós somos maior do que Ele também, porque a presença, a glória do Senhor está em nós. O Espírito Santo habita em nós. Ele não está fora de mim, Ele habita em mim, Ele habita em você, e por isso somos maiores do que o que está no mundo. O adversário, ele é astuto, e ele vai buscar maneiras, ele vai buscar formas, ele vai tentar enganar o homem, ele vai tentar levar o homem a cobiçar, ou a levar o homem a fazer com que a verdade de Deus se torne mentira. E para isso nós precisamos estar atentos. Há uma frase que eles costumam dizer que o inimigo, ele vem com um sapatinho de algodão. Ele vem bem manso.
Ele não vem como um monstro, com algo terrível. Não, isso é um outro nível. Ele vem de sapatinho de algodão. Ele vem bem suave. Ele vem soprando e soando algumas palavras que vai aguçar os teus sentimentos, vai alegrar o homem, vai dizer, vai animar o homem, vai levantar o homem. Tem um testemunho de uma cantora, Anastácia, alguma coisa assim, e ela dá um testemunho dizendo que o inimigo se materializou na frente dele como um homem muito bonito, muito lindo, muito maravilhoso, coisa tremenda, e dizendo para ela: tá vendo aí, tudo isso eu vou fazer para você, essa multidão vai te adorar, se você estiver comigo. O sonho parecia bom, e o pessoal foi glorificar, e ela disse: não glorifica agora não, espera eu terminar o testemunho. E ela foi falando e falando e falando, que ele começou a oferecer coisas boas, coisas maravilhosas, de boa aparência. Aparência engana, meu irmão. Deus olha o interior e não o exterior. Aprenda a olhar no mundo espiritual. Olha para o interior, olha para os frutos e não olha para a aparência, porque a aparência engana. E ela então dá o testemunho, dizendo que aquele homem oferecendo tudo, e de repente ela sentiu a presença do Senhor, a glória, algo dizendo a ela: rejeita tudo isso, porque isso não vem de um Deus soberano. Aquilo era um inimigo, e ao mesmo tempo ele se entregou diante daquela mulher, se desmanchou diante dela, e dizendo: eu vou acabar com a tua vida, eu vou acabar com a tua família. Na mesmo instante ele mostrou quem ele era, dizendo: o teu pai é isso, catador de latinha, a sua família é assim, vocês passam fome. E ele começou a humilhar aquela mulher, começou a mostrar verdadeiramente o que ele veio para fazer, dizendo: eu vou te perseguir. Porém veio a glória de Deus, envolveu aquela mulher, e o adversário teve que bater em retirada. E hoje ela é uma cantora, adoradora do Senhor Jesus. Um testemunho lindo. E aplicando isso em nossas vidas, o astuto, o adversário, ele vem oferecer, quem sabe, amados irmãos, um emprego, e você está precisando desse emprego. Já aconteceu? Já viu isso? Você está precisando, ou eu venho oferecer algo para você, um dinheiro, de repente, que apareceu alguém para te financiar uma coisa, e aquilo aparentemente é de Deus, porque o sentimento, o homem, ele logo se precipita. Não, isso é de Deus. Se é bom, é de Deus. Se é ruim, não é de Deus. O homem, muitas pessoas que não são espirituais pensam assim: pobreza é pecado, riqueza está assim com o homem, está assim com Deus, porque está rico. E não é mentira, é engano. Você pode viver de chinelo havaiana, não é o que Deus talvez deseja e quer para você, mas você pode viver sem o dente na boca, como muitos no Brasil, de chinelo havaiana, mas cheio da glória de Deus. Homens usados por Deus, homens separados por Deus. Enquanto você vê muitos de terno, gravata e todo impecável, que não estão fazendo a vontade de Deus. Então você precisa viver no mundo espiritual, porque o inimigo, ele é astuto. Olha para o teu irmão e diga para ele: ele é astuto. Abre os teus olhos. O homem se esconde. Por quê? Porque o adversário ofereceu algo para o homem e disse para ele: olha isso aqui, isso é bom, você pode se alimentar, você pode comer desse fruto, não vai fazer mal nenhum, você não vai morrer. A serpente dizendo para a mulher, dizendo para o homem: você não vai morrer, não, você vai adquirir sabedoria, diz o texto. Você vai adquirir sabedoria, conhecimento. Mas isso é bom? Conhecimento?
Conhecimento é bom. O inimigo vai te oferecer tudo para tentar fazer você pecar contra Deus. O inimigo ele vai tentar fazer de tudo para tentar quebrar a aliança que você fez com Deus. O inimigo vai tentar de tudo para fazer você desistir de adorar ao Senhor, de buscar a presença dEle. O inimigo vai fazer de tudo, ele vai dizer que não é bem assim, que você não vai morrer, que você não vai ficar sem ir no culto, não vai ter problema. O inimigo ele vai tentar enrolar o ser humano. Ele vai tentar te distanciar. Ele vai tentar confundir a mente do homem. A dizer, olha, não é bem assim. Já ouviu aquela canção? Eu sempre às vezes canto aqui. Tem nada a ver. Isso é normal. Eita coisinha faz o homem se dar mal. É aquela história. Tem nada a ver. Não é bem assim. Não é desse jeito. Já ouviu isso? Não. Que é isso? Que tem? Beber de vez em quando, socialmente, que é isso? Não tem problema, é um copinho. Paulo até diz que é bom tomar um golinho de vinho para o estômago. Porém, as pessoas pegam texto sem contexto e vira heresia. Porque a palavra do Senhor nos diz que o vinho não pode nos mostrar vermelho, porque ele vai nos picar. E as pessoas começam a dizer, não tem problema. É um cigarro, é um social, é uma música do mundo no carro tocando, é uma só, eu gosto. É de um tempo que eu vivia, aí eu lembro ainda. Aí ele vem aonde? Na teu passado. Passado é passado, meu irmão. Viva o presente de Deus. Ele vai te levar você a se prender a um passado miserável, de destruição, de pecado, através de uma música. Ah, mas eu gosto. Aquela canção me traz umas recordações. Aquela foto, né? Aquela foto que ainda está guardada, já está casado, já tem filho, já tem tudo. Ainda está com aquela foto miserável ali, dizendo aquela foi a minha namorada. Joga fora. Rasga. Não brinca, o inimigo é astuto. Com ele não se brinca. Fica guardando a cartinha, aquela cartinha ainda. Aquela cartinha. Do tempo que ainda andava de bicicleta. E vivia aquela coisa. O inimigo é astuto. Através de uma canção, ele leva o homem a um passado. É isso mesmo, Jesus. Leva o homem a pensar e a lembrar coisas quando ele estava no pecado. Faz o homem lembrar, como um testemunho que as irmãs foram numa conferência dizendo que aquela mulher grandemente usada por Deus, um dia nós vamos trazê-la aqui, e ela dizendo que o inimigo começou a colocar no coração dela o passado dela. Começou a trazer na memória dela o passado, do tempo que ela ainda vendia drogas, fazia as coisas erradas. E ela hoje grandemente usada por Deus, e ela começou a repreender aquilo, dizendo, não, eu sou nova criatura, porque o inimigo, ele encontra brecha, em uma palavra, em simplesmente um ato de lembrar, de falar. Aí eu lembro tanto daquilo, coisas perigosas para nós. O inimigo é astuto, e o que o inimigo quer fazer, quando ele leva o homem a pecar, como foi o caso de Adão e Eva, quando eles pecam, porque ela olha, ela dá trela, não é assim? Ela deu conversa, ela ficou ali e ficou de trelelê, ficou de conversa, e a conversa vai e a conversa vem, e a conversa vai e a conversa vem, e ela foi enganada pela serpente que é astuta. Não é bem assim não, come aí, olha que fruta, que coisa linda, come, ela come. Ela olhou, ela cobiçou, vou ter sabedoria, vou adquirir, não vou morrer, porque a serpente falou que eu não vou morrer. Então ela come aquilo, e ela então peca. Ela então quebra a aliança. A nossa aliança, ela pode ser quebrada em qualquer momento. Se você não tomar cuidado, você quebra a sua aliança.
Para você servir ao Senhor, você tem que ser constante. Você precisa estar vigilante todo o tempo, orando sem cessar. Foi o que Deus falou ontem na oração, orando sem cessar, vigilante, atento, porque o inimigo está ao teu redor. Porque a aliança, em poucos minutos, em pequenas horas, momentos, minutos, você perde a sua aliança com Deus. E aí tem que começar tudo de novo. O homem quebra a aliança, o homem peca, e o que acontece? O homem se esconde. Por que se esconde? Porque é a tendência de todo transgressor, principalmente aquele que não tem como pagar a sua dívida, é se esconder. O transgressor, o devedor, ele muda de faixa, muda de rua, muda de endereço, ele muda de casa, ele troca o número do telefone, porque ele está com vergonha e ele se esconde. O transgressor, o devedor, como era o caso do homem, Adão, ele se escondeu. Vou me esconder, eu transgredi, eu pequei, eu estou nu. Eu vou aqui tentar me esconder. Vou fazer aqui com essas folhas de figo um avental para mim. Vou me esconder. Porque Deus vai vir. Ele está acostumado a vir. Ele está acostumado todo dia a aparecer aqui. Todo dia eu tenho o meu relacionamento com Ele. Mas a aliança foi quebrada. O homem quebrou a aliança com Deus, não Deus com o homem. Agora o que acontece? O transgressor, não é assim? Você faz, você ajuda, e a pessoa não tem como fazer, ela muda. Ela fica com vergonha. Ela não volta à igreja. Ela desaparece. Ela muda. Por quê? É a tendência do pecador. É a tendência do homem transgressor. É a arma do adversário. A arma do adversário é o quê? Você agora transgrediu. Ele mesmo vai falar. Ele mesmo vai chegar e vai acusar. Você não merece perdão. Você transgrediu. Você desobedeceu. Agora, olha o que vai acontecer com você. Deus vai vir. O soberano vai aparecer. O soberano está chegando aí. E agora eu quero ver para onde. O que é que você vai fazer? Já viu isso? Quantas pessoas? Já conversei com tantas pessoas que pecaram e disseram: estou arrependido, estou ouvindo vozes de condenação sobre a minha vida, estão dizendo que vai acabar comigo, está fazendo chocarrice de mim, o inimigo dizendo: está vendo? Você não merece perdão. Vamos evangelizar em Manhattan. Um jovem hispano chegou para mim e disse: eu pequei, eu errei e Deus vai me castigar. Eu disse: Deus não castiga. Deus, Ele é fiel, Deus é justo. O pecado, todo pecado tem consequência, mas Deus não castiga o homem. Deus age com justiça. Mas se você reconhecer e pedir perdão pelos seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados. E não lembrar mais, abandona. E comecei a conversar com ele aceitou Jesus na praça, ali em Manhattan. Alguns irmãos estavam conosco lá. Por quê? Porque o inimigo, ele quer dizer o quê? Não há perdão pelo que você fez. Não há misericórdia para o que você fez. Não há mais nada que possa fazer. As pessoas vão falar de você. As pessoas vão apontar o dedo para você. As pessoas vão dizer o que você fez. Mas o que importa é o que Deus vai fazer na casa. O homem se esconde. O transgressor se esconde. E Deus, quem aparece? Deus. O texto que nós lemos, Deus veio ao jardim e disse: aonde está Adão? Aonde está Adão, meu amigo? Aonde você está? Olha para o teu irmão e diga para ele: não tem como se esconder de Deus. Seus olhos são como chama de fogo, Apocalipse 1,14. Seus cabelos brancos como a neve, seus olhos como chama de fogo. Ele está contemplando todas as coisas. A palavra do Senhor nos diz em Hebreus 4,13 que não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele que temos que tratar. Todas as coisas estão diante do Senhor. Ele é onisciente,
onipresente e onipotente, onipotente, todo poder, onisciente, sabe todas as coisas, onipresente, está em todo lugar. Ele tem o controle e ninguém pode se esconder dele. Adão se escondeu. E quantas pessoas hoje estão se escondendo? Adão se esconde atrás de uma árvore, atrás com umas folhas de figueira. E quantos outros não estão se escondendo atrás de uma gravata? Estão se escondendo atrás de um diploma? Estão se escondendo atrás de um anel no dedo? Estão se escondendo atrás de uma eloquência nas palavras? Estão se escondendo atrás de um cabelo longo? Estão se escondendo atrás de uma saia longa? Estão se escondendo do Senhor, achando que Deus não está vendo o pecado. Achando que Deus não está contemplando todas as coisas. Achando que pode se esconder. Achando que pode brincar com esse Deus. Que pode achar que a aliança não foi rompida, não foi quebrada. Mas mesmo assim, Deus ainda está procurando o homem. Mesmo assim, Deus chega para o homem e chega nos dias atuais e diz: aonde tu está, transgressor? Aonde você está, pecador? Aonde você está? Eis que estou à porta e bato. Abre essa porta, transgressor, porque eu vou entrar na tua casa, eu vou entrar na tua vida, e nós vamos ceiar junto, e tudo vai mudar na tua história, na tua casa. Assim aconteceu comigo, assim aconteceu com você, assim aconteceu na vida de Zaqueu, em que ele abriu a porta da casa, e o Senhor adentrou e fez morada. Deus está procurando o pecador. Deus está disposto a estender a mão ao pecador. Deus está disposto a dizer: olha, eu estou aqui para te ajudar. Aonde tu estás, Adão? E então diz a palavra do Senhor que Adão então diz o quê? Me escondi. Verso de número 8 do capítulo 3. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e de sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua palavra soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi. Ele ouve a voz, ele se esconde, e Deus chama ele, eu não posso me apresentar diante do Senhor como antes. Eu sou um transgressor, eu pequei, eu errei. Olha o que a desobediência levou a Adão a cometer. Olha o que o pecado faz na vida do homem. Porém, Deus mudou essa situação. Deus, ele não deixou barato para o homem. Deus tratou com Adão. Deus tratou com a humanidade. Porém, Deus abriu uma janela de misericórdia e disse: vou te colocar você lá dentro. E nós temos que dar glórias a Deus por isso. Nós temos que agradecer a Deus por isso. Deus tem mais prazer no sujo que reconhece ser sujo do que no sujo que disfarça ser limpo. Deus tem mais prazer naquela pessoa que reconhece que errou, que reconhece que é um transgressor, que reconhece que transgrediu, do que aquele que se acha, que pensa que está limpo, se disfarçando de uma limpeza. Hoje é culto de ceia. O presbítero Luiz leu um texto aqui, Salmo 32, quando Davi ele peca, e no verso 2 diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste da maldade do meu pecado.
Quando eu confesso, ao invés de me esconder, eu me apresento e digo: eu transgredi, eu pequei. A misericórdia vem e te alcança. Quem quer te ver escondido é o adversário que te enganou. Quem quer ver o homem escondido e vivendo sozinho é o inimigo e não Deus. Deus é Deus que vive em comunhão. Deus não separa homem para viver sozinho. Deus não separa mulher para viver sozinho. Deus é Deus de comunhão. Deus é Deus que quer ver o povo dele junto, unido. Porque quando eu me apresento e digo: Senhor, estou aqui, sou falho. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor é um advogado. Filhinho, não pequeis, mas se pecais, sabei que tens um advogado, Jesus Cristo de Nazaré. Se coloque de pé nesse momento. Bate palma para o Senhor. Eu quero fazer uma oração antes de nós passarmos para o ato da ceia. Aleluias. Feche os seus olhos. Aleluias. Todos nós, muitas das vezes, transgredimos no pensar. E aquele que diz que nunca pecou, está se fazendo pecador. A transgressão vem de várias maneiras, pensamentos. E às vezes nós queremos nos esconder e ficar quietinho, como se Deus não está vendo. Como se o Senhor não estava ali naquele momento que você estava sozinho, no seu automóvel, na sua casa, na casa do seu patrão, da sua patroa. Quando você pensou a respeito do irmão A, do irmão B, ou daquela pessoa, ou de repente você lançou uma palavra e saiu. Ah, Deus sabe, Deus perdoa. Não, eu preciso confessar diante do Senhor. Eu preciso falar com Deus, porque Ele se apresenta a nós, e eu preciso me apresentar a Ele, não me esconder dEle. Eu quero que você, neste momento, dê um passo à frente e vamos fazer essa oração junto. Uma oração apresentando o Senhor. Senhor, eu falhei essa semana em tal área. Não foi um pecado de adultério nem nada, mas foi pecado. Eu fui grosseiro com alguém, eu não fui cuidadoso, eu não fui vigilante, eu falhei. E eu quero aprender com o Senhor. Eu quero participar da tua ceia, mas eu quero não me esconder como Adão. Eu não quero viver escondido, mas eu quero me apresentar diante do Senhor e dizer: Senhor, me limpa novamente, me sonda. Para onde irei eu? Para onde esconderei? Para onde irei? O mais profundo do mal o Senhor está. Para onde irei? Dê um passo à frente. Vamos fazer uma oração. Não se sinta, não olhe para o irmão da A e nem B. Todos pecaram e destituídos estávamos na glória de Deus. Foi Jesus que nos alcançou. Foi Jesus que falou conosco. Falou. Às vezes você falou com a sua esposa grosseiro. Você falou com o esposo. Você foi grosseiro. Você falou com um filho. Você, de repente, você estava nervoso. E acontece o dia a dia, as coisas aconteceram e você foi mal criado ao patrão. E Deus está contemplando. Deus está contemplando. O texto diz, quando eu falo, quando eu me apresento e falo, o peso e a acusação do inimigo desaparece da minha vida. A importância de não me esconder e sim de me apresentar. Às vezes as pessoas pensam, é pecado, irmão. Estou falando de adultério. Davi adulterou. Davi mandou matar Urias. Põe ele na frente, que mata. Mas eu estou falando de coisas que
que nós estamos propícios a errar. O marido fala uma palavra para a esposa para o marido, e de repente os filhos recebem aquela palavra, e de repente uma pessoa que não está nem sabendo, o irmão da igreja vem e recebe aquela palavra também, por causa de uma falta de cuidado. Falta de cuidado. Simplesmente um laço do inimigo, um laço do adversário. Pessoas que às vezes não têm paciência, altera a voz, altera a facilidade de se alterar, é muito grande. E aí eu pergunto, aonde está o domínio próprio? Aonde está o Espírito Santo? Irmãos, nós podemos ser pegos em laços que você nem imagina. Que você nem imagina. E quando nós falamos uma palavra de ofensa, o inimigo usa ela. Mas quando eu também levo a minha palavra diante do Senhor, eu digo, Senhor, eu me arrependo. Aí o Senhor também desfaz com toda a obra do inimigo. Faça isso. Nunca deixe as coisas para depois. Nunca simplesmente diga, Senhor, me perdoa. Não, confesse, fale com Ele. Senhor, eu errei, eu falei isso. Eu falei aquilo, eu quero pedir perdão. Eu fui fraco, eu errei. Me ajuda na minha fraqueza, na minha pouca força. Feche os seus olhos e diga comigo assim: Senhor, nessa noite estamos aqui te adorando, te exaltando. Pai, transgredi, e o Senhor sabe que transgredi em algumas áreas. Eu pequei em palavras, em atos, em tantas coisas, mas eu te peço perdão. Perdoa, Senhor, me ajude a não fazer de novo, a não cometer os mesmos erros, mas ficar firme no Senhor, a ser vigilante, a ser cauteloso, ó Pai, a ter o domínio próprio, a ter o discernimento. Ó Pai, só o Senhor pode me ajudar. Me ajuda. Mas o Senhor tem liberdade de trabalhar na minha vida. Trabalhe na minha vida. Me ajude, Senhor. O Senhor me conhece. Conhece o meu deitar, o meu levantar. O Senhor me conhece. Me ajuda, Senhor, para que eu venha vencer a cada dia o pecado de tão perto me rodeia. Me ajude, me cerque com a tua bênção, com a tua proteção, com a tua graça, no nome de Jesus. Aleluia. Bate palma para o Senhor. Volte para o teu lugar. E se você, nesse momento,